Então, boa tarde a todos. Eu vou dar início agora à apresentação do projeto de pesquisa. Eu sou Lucas Baumgart, estudante de Engenharia de Controle e Automação na UERGS. Bem, o título do trabalho é O Estudo de Controlador para Sistemas Hidropônicos NFT. A hidroponia, só introduzindo para quem não sabe, é basicamente a técnica de cultivar as plantas sem solo. A palavra hidroponia vem do grego, sadikais hidro, água e ponos, trabalho. E isso pode ser feito tanto em escala comercial, como a gente pode ver na imagem aqui à esquerda, quanto para uso doméstico, como um hobby, por exemplo. E é uma técnica de cultivo que tem se popularizado cada vez mais. Bem, dentro dessa técnica de cultivo, a gente tem o sistema NFT, que é como o título do trabalho menciona, é onde vai ser o foco do trabalho. Ele basicamente significa Nutrient Film Technique, que significa que a gente vai ter uma lâmina de água corrente que possui ali todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento da planta, circulando e tocando as raízes dessa planta. Nessa imagem aqui a gente já consegue ver, por exemplo, como dá para começar a colocar automação nesse tipo de sistema. Porém, não é o que acontece hoje. Isso tem um certo problema. A maior parte dos sistemas hoje de hidroponia, do cultivo hidropônico, ele necessita de ter alguém realizando esse controle manual do sistema. Tá? Isso gera alguns impactos, a gente perde um pouco a confiabilidade, a gente não consegue ter uma certeza da eficácia dos parâmetros nutricionais do sistema, como a temperatura, umidade, pH, dureza da água, e isso poderia ser resolvido com um monitoramento automático e um controle. Segundo o Sebrae, inclusive, é um dos fatores que inibe o crescimento, é porque além disso a gente tem ainda uma escassez de mão de obra especializada. Então isso acaba inclusive encarecendo o produto na ponta. Bom, pensando nisso é que a hipótese do trabalho é desenvolver um controlador que vai fazer o controle e monitoramento desse sistema hidropônico, onde vai ser estudado em cima de uma prova de conceito. Aqui eu coloquei como ilustração um sensor e uma bomba nas entradas e saídas, onde vai possuir mais sensores, por exemplo, de outras saídas. Transmissão sem fio também, para que esteja uma conectividade sem fio e possa ter um monitoramento online remoto através de uma aplicação web ou um sistema supervisório. Então, basicamente, essa é a hipótese proposta. Dentre os referenciais de pesquisa, eu quis trazer aqui um dos mais importantes que eu coloquei no trabalho, que ele é feito de um estudo que foi feito numa universidade na Tailândia, de algo bem próximo àquilo que eu desejo fazer, inclusive. Aqui foi feita uma rede de sensores, eles se comunicam cada um com, vamos dizer assim, um mini controladorzinho, que são esses Sensor with Data Fusion, e eles, aqui por exemplo, a gente tem um sensor de nível, e o S2 seria, por exemplo, a válvula, então tu consegue monitorar e controlar o nível de forma individualizada com o DF1, e por aí vai. Uma parte interessante aqui também é o Power Outage, que é um controle para saber se houve falta de energia. Isso é bem importante nesse tipo de sistema. E ele é feito basicamente com um teste de um transmissor e um receptor wireless que quando ele deixa de responder, ele sabe que faltou energia. Aqui então depois a gente tem o sistema e algumas telas foram desenvolvidas. Algo bem próximo daquilo que eu pretendo realizar. Dentro da metodologia, então, vai ser necessário desenvolver uma prova de conceito desse sistema hidropônico, onde ele vai ser controlado, desenvolver o hardware e firmware, depois integrar o hardware e os sensores na prova de conceito, estabelecer a comunicação sem fio e, por fim, desenvolver o sistema supervisório. Multímetro digital e pHmetro são imagens que eu trouxe aqui para representar instrumentos que terão que ser comprados, adquiridos e serão utilizados durante os testes, durante a metodologia. E, por fim, eu tenho o planejamento, que foi feito utilizando a técnica de 5W2H, onde basicamente no fim nós vamos ter então como tarefas pesquisa, compras, desenvolvimento, coleta de dados, análise de dados e divulgação de resultados. E o planejamento foi feito para 4 meses. Bom, por hora é isso. Eu agradeço a atenção de todos.